Olá gente, Márcio Francis mais uma vez aqui. O vídeo 2 sobre teoria da aprendizagem, se você já acompanhou o vídeo 2, ok, vamos continuar aqui. Se você não acompanhou, pode ver aqui no cardzinho, vou deixar aqui para você aparecendo, pode clicar aí, já vai direto para ele, depois você retorna ao vídeo 2 para que você compreenda um pouquinho melhor toda essa parte dessa ideia aí. Então no vídeo 1 já comentamos que as teorias da aprendizagem elas são diversas, mas a gente vê duas principais aí que terminam caindo mais e mais em concurso, seria o ambientalismo, o empirismo, o associacionismo, desse lado, e o racionalismo. O racionalismo é aquele que está ligado àquela ideia filosófica chamada de idealismo, que é no mundo das ideias, e o empirismo seria o empirismo ou o ambientalismo seria aquele que estava ligado à questão do realismo, o real, aquilo que se pode perceber, que se pode tocar. Então, são duas correntes diferentes, e a gente tem que o ambientalismo, na verdade, o ambientalismo, que seria o empirismo, toda essa parte aí, ela tem ideias aí, traz em si aí contribuições, principalmente de John Locke, né? David Hume também. A gente tem vários outros autores que dão suporte a essa corrente da teoria da aprendizagem, essa teoria da aprendizagem aí. Ela vai dizer basicamente o que a gente comentou no vídeo 1 também, que toda aprendizagem, aliás, nenhuma aprendizagem se dá se não passar pelos nossos sentidos. Então, e dentro dessa corrente a gente tem aí uma corrente chamada do behaviorismo, que seria o behaviorismo é aquele que trata a questão do comportamento. Então, se existe aqui existe a ideia do estímulo-resposta dentro dessa teoria. Então, o meio ele dá um estímulo e você oferece uma resposta àquilo ali. É aquilo que Pavlov vai estudar bastante. Pavlov é aquele teórico que fez uma experiência com cachorro, aquelas questões aí que o cachorro salivava direto, tal, dependendo do estímulo, ele dava uma resposta diferente, tal, conforme ele queria que ele desse. Então, alguém chega a comentar aí que poderia dar várias pessoas, vários americanos ou vários russos para ele, que ele transformaria em quem ele quisesse. Então, agora não lembro a citação, mas é basicamente aí o geralzão é isso. Então, essa parte aí, a teoria principal dentro do ambientalismo, que pelo menos assim que eu percebo, seria o tal do behaviorismo, seria a questão do comportamento. Então, essa questão aí você tem o Pavlov, que é o pensador principal dessa teoria aí, e você tem Skinner. Skinner é aquele que fez com que o behaviorismo chegasse, principalmente nessa parte dos Estados Unidos, toda essa parte da América aqui que a gente conhece, e o behaviorismo ele vai influenciar diretamente toda aquela tendência pedagógica do tecnicismo, vai estar sendo aí influenciada pelo Skinner, principalmente essa corrente que chega aqui próximo a nós, americana, chegando aqui no Brasil também, ela é influenciada por Skinner. Mas lembrando que Skinner não é o pensador principal dessa teoria, o que iniciou esse trabalho aí, seria, na verdade, o Pavlov, ok? Então, essa teoria aí, do ambientalismo, vai dizer que qual a relação do indivíduo com o ambiente? Então é importante essa relação porque o ambiente é que transforma o indivíduo não transforma o ambiente. Então, se você vê na sua prova dizendo que o ambiente transforma o indivíduo, não é empirismo, não é ambientalismo, associacionismo, nada dessas coisas. Então, o ambientalismo, o empirismo, na verdade, né, são tantos nomes, e o associacionismo, que são termos relacionado à mesma ideia, eles dizem que o ambiente transforma o próprio indivíduo, ok? Do outro lado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a ideia racionalista, ou seja, nenhum conhecimento acontece se não passar primeiro pelos mecanismos da razão, do intelecto e tal e tal. E dentro dessa teoria você tem a pessoa de René Descartes, juntamente aí quando ele desenvolve a questão do discurso do método, toda essa parte aí. E dentro dessa, subdividindo-se essa corrente, você tem o inatismo, que o inatismo ele tem uma coisa interessante, que os principais inatistas que a gente poderia citar, e a gente tem Sócrates, Rousseau e Roger, são pessoas tidas como inatistas. E o inatismo diz que o próprio ser humano ele já vem com toda aprendizagem na verdade está relacionada a uma questão herança genética. Então
a pessoa nasce inteligente ou não nasce inteligente, ele nasce bom naquilo ou não nasce bom. A gente vê muito essa questão na prática quando a gente vê, esse pianista toca divinamente bem, aí isso aí foi herdado, isso aí nasceu com esse dom. A ideia de nascer com dom é uma ideia inatista, a gente aplica isso aí, fulano da aula muito bem, isso aí ele nasceu com dom. A ideia de nascer com dom é uma ideia totalmente inatista aí, que representa a questão de uma herança genética. A outra subdivisão do racionalismo seria a questão do interacionismo. O interacionismo você pode subdividir também em duas outras correntes, que você tem o cognitivismo de Jean Piaget e você tem o socio-interacionismo de Vygotsky. Sendo que, qual seria a relação do ambiente com o interacionismo? A interação é importantíssima para que o indivíduo desenvolva sua aprendizagem. E aqui, nessa corrente, principalmente, existe uma troca. Mesmo sendo racionalista, ela pensa um pouquinho diferente, porque se no ambientalismo somente o ambiente interfere no sujeito, somente o ambiente ele transforma o sujeito, no interacionismo existe uma relação em que o ambiente transforma o sujeito e o sujeito vai lá e transforma o ambiente. E o ambiente transforma o sujeito e o sujeito transforma o ambiente e vai assim todo esse processo até os confins, como se diz, até o momento X. Então existe uma relação mútua, uma relação onde um transformando o outro. No empirismo, na primeira teoria, só apenas o ambiente que transforma o indivíduo. O indivíduo não transforma o ambiente. E mesmo sendo racionalista, existe uma corrente dentro do racionalismo, que eu falei agora há pouco, o inatismo, que diz que o ser humano já nasce pronto. O ser humano já nasce, seria aquela questão da tábula rasa. E a gente pensando em René Descartes, acho que você já ouviu com certeza aquele pensamento que diz assim, penso, logo existo. Então a frase de René Descartes, que é o ato assim, o ato de pensar leva o ser humano a existir, porque todo conhecimento vem da questão intelectual, da questão do intelecto. E mesmo dentro disso aí, a gente vê que o interacionismo fala que deve existir uma relação do ser humano com o meio e que o meio o ambiente termina interferindo no indivíduo, o indivíduo interferindo no ambiente. E assim vai. Então, para Piaget, o ambiente seria um ambiente físico. Então, para Vygotsky, o ambiente seria o ambiente social. Um transformando o outro e assim, indo todo esse processo aí. Beleza? Então até o próximo vídeo, até o terceiro vídeo. Se você é inscrito no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos aí. Deixe nos comentários o que você achou. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário também sobre o assunto, algum ponto que eu não falei, que eu não destaquei, deixe nos comentários aí. Ative as notificações. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Compartilhe com seus amigos se assim quiser. E até o próximo vídeo aí. Valeu!